Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ana Paula Rício e eu amo fazer pão de fermentação natural. E se você tá aqui, você também ama, né? Eu sou professora de pão de fermentação natural. Hoje a gente vai falar de levain. Levain é um assunto gigante que a gente tem muito a falar. Parece que nunca acaba o assunto do fermento, né? E é aquela coisa, quanto melhor você entende o seu fermento, melhor vai ser o seu pão, porque o pão é aquela coisa, você pode fazer tudo certinho no seu pão, você pode fazer o melhor pão do mundo em termos de técnica, mas se o seu fermento não estiver bom, não vai adiantar. Então é um trabalho realmente em conjunto do levain com tudo que você tem que fazer para o seu pão sair legal. Então a gente tem que realmente falar bastante do fermento. Tem uma pergunta aqui da Marisa e ela me perguntou o seguinte: ela estava fazendo o levain dela do zero e ela estava no 11º dia. E aí ela falou: eu vou guardar o descarte do meu levain para fazer alguma coisa com ele no 11º dia de criar do zero. E ela perguntou o que eu achava, né, de guardar o descarte. Aí eu vou falar, eu não guardaria. Eu acho que quando o levain ainda é novinho desse jeito, né, tá ainda com 11 dias, ele ainda não tá com a colônia estabilizada. Pode até estar estabilizando, porque no 11º dia a tendência dele estar estabilizando, mas a colônia ainda não tá estabilizada. Então a gente corre um risco do levain estragar. Se tiver muito calor, então é um risco ainda maior. Mas eu prefiro... E também assim, as bactérias não estão equilibradas ainda, as leveduras ainda não estão... Então assim, eu não vou guardar isso de descarte, até porque o sabor dele ainda não tá ideal, ele ainda não tem todos os benefícios nutricionais de um levain maduro, eu não guardaria, tá? Eu sei que já tá tarde, eu sei que a Marisa já passou do 11º dia há muito tempo, mas eu acho que foi válido mesmo assim falar sobre isso, né? O levain, quando é novinho, ele... Vamos dizer que é ideal esperar pelo menos 2 semanas para fazer um pão com ele. 11º dia ainda tem muita água para rolar, tá? Então eu não guardaria descarte dele. É chato jogar fora, mas eu jogaria nesse caso. Alimentei o meu fermento 2 vezes depois de tirar da geladeira. Precisei sair e guardei na geladeira. Cheguei e agora vou fazer pão. Posso usar o levain em seguida ou terei que alimentar de novo? Vai depender. Se seu levain estava quase chegando no pico e aí você guardou na geladeira por, sei lá, meia hora, 1 hora, 1h30, tudo bem. Se ele tá forte, se você vê que ele tá vigoroso, que ele tá bolhudão, que ele quase triplicou de tamanho, no tempo certo, tudo bem você pegar esse levain que ficou 1 hora, 2 horas, sei lá. Eu não usaria mais de 2 horas, eu não usaria de jeito nenhum. Mas 1 hora, 1h30 na geladeira, quase chegando no pico ali, você deu só uma segurada na fermentação, tudo bem, se o seu levain tá mega forte. Mas se ele não tá muito forte, se ele tá crescendo lentamente, se ele não dobrou de tamanho direito, sabe? Se o seu levain tá fracote, eu não, de jeito nenhum, eu não colocaria na geladeira e depois usaria para fazer pão. Então fica a seu critério, né? Cada um tem a sua experiência, cada um conhece o próprio levain, então eu acho que vale a pena você usar o seu bom senso e a sua experiência e ver o que funciona melhor para você. Eu pessoalmente não gosto. Meu pão está ficando com a casca um pouco fina. Onde que eu tô errando? Eu precisaria saber do seu método. Casca fina pode ser muita coisa. Pode ser excesso de fermentação, pode ser muita hidratação, pode ser muita coisa. Pode ser pouco tempo de forno. Eu teria que entender os seus métodos, os seus tempos, para eu poder te ajudar a descobrir isso. São muitos motivos. Aqui, não existe uma coisa assim que, é só por isso que o seu pão deu errado. Cara, é muito difícil isso acontecer. Tudo é muito interligado no pão de fermentação natural. Então, assim, é uma reação em cadeia que acontece. Você vai fazendo uma coisa e aí porque você fez aquilo daquele jeito, você tem que fazer outra coisa de outro jeito que você faria se você tivesse feito uma outra coisa de outro jeito. Entendeu o que eu tô falando? Então, assim, essa reação em cadeia, ela é quase impossível a culpa ser de uma coisa só,
tá bom? Vou fazer pão. Tiro o levain 2 dias antes de fazer pão e deixo fora da geladeira e vou alimentando até o dia de fazer pão. Quantas alimentações eu devo fazer? Então vamos lá, vamos falar aqui do ciclo virtuoso do levain. Levain mora na geladeira. Para eu fazer pão, eu tiro o levain da geladeira, espero ele chegar na temperatura ambiente e ativo esse levain, certo? Muita gente, sem saber, tira o levain da geladeira, põe farinha e água na isca e faz pão com aquele fermento. E isso é ruim, porque o seu fermento vai estar fraco. Por que ele vai estar fraco? Porque ele mora na geladeira um tempo, ele enfraquece, a galerinha morre e a atividade enzimática mesmo do fermento diminui porque ele está num ambiente frio. Outra coisa, as bactérias que moram no levain gostam do ambiente frio. E aí o que acontece? Seu levain vai ficar mais ácido quando ele está na geladeira. Então, o fermento ainda está mais ácido, um fermento com muita acidez vai dar uma casca grossa no seu pão, vai fazer um miolo mais pesado, vai dar aquele miolo mais chicletudo, sabe? Então assim, aí você fala, mas eu gosto assim. Então beleza, então usa o fermento mais ácido. E vai dar um sabor mais ácido no pão, certo? Normalmente não é legal você tirar um fermento da geladeira que ficou alguns dias lá e alimentar e fazer pão. Eu vou fazer pão, tiro 2 dias antes, deixo fora da geladeira, vou alimentando até o dia de fazer pão. Isso está certo. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de tirar meu levain pelo menos um dia antes de fazer pão e 2 dias antes de fazer pão é melhor ainda. E aí ela pergunta aqui, quantas alimentações eu devo fazer? Você vai fazer quantas você quiser, quantas você conseguir. O que você vai fazer aí? Você vai manipular os percentuais de isca, vai colocar mais isca ou menos isca para demorar um pouco mais de tempo ou menos tempo entre as alimentações. Quanto mais vezes você alimentar o seu levain, tentando manter o levain sempre em pico de fermentação quando for realimentar, mais forte o seu levain vai ficar. Nada é garantido, mas essa é a tendência. Então, se você tira da geladeira, alimenta 2 vezes antes de fazer o levain da massa, ele vai ficar forte. Se você alimenta ele 4 vezes antes de fazer o levain da massa, ele vai ficar mais forte ainda. Então, assim, não existe uma regra, mas quanto mais tempo você puder alimentar o seu fermento antes de fazer pão, melhor. E aí, com relação a percentuais, né? Ela pergunta também, 1, 2, 3, 1, 2, 2, que isso, né? Qual que é o 100% de hidratação? 100% de hidratação é 1, 2, 2. Por quê? Porque o 1 é a isca, o 2, o segundo, né? O primeiro 2 é a água e o segundo 2 é a farinha. Então eu tenho 1 parte de isca, 2 de água e 2 de farinha, certo? Então esse é o 100% hidratação, é o 1, 2, 2. O 1, 2, 3 já não é 100% hidratação. Ele tem 1 parte de levain, 2 partes de água e 3 partes de farinha. Existe um número ideal de alimentações antes de fazer o levain da massa? Na minha experiência, 2 a 3 vezes antes de fazer o levain da massa já é suficiente para fortalecer a galera do levain. Mas isso não é regra. Tem levain que é mega forte, que você tira da geladeira, ele já dá uma boa crescida, na segunda alimentação ele já tá bombando, aí você já pode fazer um levain da massa. Tem levain que é mais molengo, então vai demorar lá umas 4 alimentações, ou ativações, ou refrescagens, para ele chegar no ponto que você fala, beleza, agora ele tá bombando, vou fazer o levain da massa. Vai depender do seu levain e só você pode conhecer o seu levain. Existem médias de tempo que dependem muito do tipo de farinha que você usa, dependem do tipo, da quantidade de água que você usa, dependem da temperatura ambiente e do tipo de água que você usa, mas são apenas médias, porque, cara, nem todo mundo usa a mesma farinha e mesmo que você use a mesma farinha, sua água é diferente do seu colega, a sua cozinha é diferente, tem bactérias diferentes, seu levain vai ter bactérias diferentes, leveduras diferentes, portanto, cada fermento é único. Então a gente pode dar uma noção, mas não significa que é exato para todos. É um tempo médio. Beleza? Qual o percentual que eu gosto? Eu gosto de vários. Depende do que eu quero pro meu pão. Então, assim, eu gosto muito do 1, 2, 2. Eu acho ele muito prático, até porque quando eu vou fazer uma receita, eu sei que ele leva a mesma quantidade de água e de farinha. Então, se eu preciso fazer compensação de água na minha receita, eu já faço com mais facilidade. Eu acho que ele fermenta muito bem, traz um miolo maravilhoso, uma casca mais fina e um miolo mais aberto. Ele, quando o 1, 2, 2 é alimentado com farinha branca só, ele traz um gosto mais lático para o pão, mais suave. Ele é muito bom.
Então, 122 ele é um dos meus favoritos. Eu tenho um que eu amo muito, que é o 4070, que esse eu criei, mó fofo, criei no 4070. 4070 é o quê? 40% de isca, 70% de água em relação à farinha. E ele tem uma parte integral, uma parte branca. Esse fermento é o fermento que eu ensino os meus alunos a fazerem. Eu acho esse fermento sensacional, ele é forte. Ele tem menos água, né? Então ele demora um pouquinho mais que o 122 para fermentar, mas nem muito mais, porque como ele tem farinha integral, ele meio que compensa, então ele fica mais ou menos parecido o tempo. E ele faz um sabor incrível no pão, fica um pouco mais azedinho. Sou apaixonada por ele também. Então vai depender muito do que eu preciso, né? Por exemplo, quando eu vou fazer pães muito enriquecidos, eu já uso um fermento com 50% de água só. Então vai realmente depender do que eu quero pro meu pão. Aí eu vou usar um fermento mais adequado ao que eu quero. Tá bom? Isca 123 pode ser alterado para 122? Ótima pergunta. Esse negócio de conversão de levain super funciona. Você pode pegar um levain branco, tá? De farinha branca e converter para um levain integral. Você pode pegar um levain que é 122 e converter para 123. Você pode pegar um levain que é 123 e converter para 122. Se você mantiver esse ritmo de alimentação, por exemplo, você pegar 122, que você alimenta com farinha branca, e aí você quer transformar ele em 123 e você vai alimentar 123 com farinha integral. Mantenha seu 122 e cria um 123. Aí você fala, ah, não gostei desse 123, não. Você continua tendo seu 122, por exemplo. Então a minha recomendação quando você for fazer conversão do seu levain é manter o seu original e fazer uma conversão. E aí se você gostar da conversão, você mantém a conversão. Se não também, você sempre pode converter depois, de acordo com a sua necessidade. Até porque, eu queria até falar um pouquinho sobre isso, aproveitar, né, falar sobre isso. Na verdade, o fermento natural, a massa mãe, a massa madre, ela mora na geladeira e é dela que a gente tira uma isca para criar o fermento e depois o levain para fazer pão. O levain é o fermento ativado, é o fermento do pão. Você pode criar um levain a partir de um starter ou de uma isca que fica guardado na geladeira, e esse levain que você criar pode ser de qualquer sabor, entre aspas. Ele pode ser de farinha integral, ele pode ser de farinha branca, ele pode ser misturado, ele pode ter mais água, menos água. E você pode usar ele apenas para uma receita. Mas muita gente, para facilitar a vida, até porque você tem mais familiaridade com o processo do seu starter, da sua massa mãe, muita gente refresca a massa mãe como se fosse o levain. Então simplesmente faz um levain igualzinho à massa mãe. Eu faço muito isso, muitos padeiros fazem isso. Mas o levain em si é uma, vamos dizer assim, é a massa fermentada que você vai pôr no seu pão. E essa massa fermentada você pode colocar qualquer farinha e quantidade de água que você quiser, dependendo da sua receita. Essa isca que fica na geladeira eu tenho que alimentar, por favor. A isca tem que ser sempre alimentada, tá? Porque senão ela morre, senão ela fica fraquíssima. Tem que fazer o ciclo de ativação sempre. E aí você vai substituindo a sua massa mãe pela nova, tá? Eu acho que por hoje a gente já conversou bastante. A gente falou muito sobre fermento. Eu gosto de falar o seguinte, no mundo em que a farinha é a rainha, o fermento é o rei. Então a gente tem que cuidar muito bem do nosso fermento. Quanto mais detalhes a gente souber sobre ele, melhor. Muito, muito, muito obrigada a cada um de vocês. Bora fazer muito pão cheio de amor, que é isso que mais importa, né? Tchau!